Flamengo 2, São Paulo 0, voltou o Campeonato Brasileiro e voltou o Mengão ganhando, continua líder com um jogo a menos. Vamos lembrar, tá, galera? A tabela lá, o Flamengo tá com um jogo a menos, ok? Eu já vou adiantar que o jogo contra o Santos semana que vem não terá vídeo, porque eu vou estar viajando, eu nem vou ver esse jogo, tá? Então não vai ter vídeo que eu vou estar viajando, mas os próximos deve ter. E galera, amanhã também vai ter o vídeo da final do Mundial, tá? Durante o Mundial eu quase não postei vídeo aqui, porque realmente durante o Mundial, tudo meu de futebol, eu tava lá no Flow Esporte Clube, então fiz muitas lives e tal, não consegui gravar os vídeos pra cá. Mas o meu conteúdo de futebol sobre o Mundial, você pode ver tudo no Flow Esporte Clube, que falei muito do Mundial lá. Mas voltamos ao normal agora, com a volta do Campeonato Brasileiro, uma ótima vitória do Flamengo, tá? Bom, galera, assim, foi a estreia do Crespo no São Paulo, né? E, assim, eu acho que o Crespo já foi técnico São Paulo, ele sabe o time que ele tá, né? Tudo bem que o trabalho tá começando agora, mas eu não sei você, São Paulino, mas eu achei a postura do São Paulo inaceitável nesse jogo, tá? Inaceitável. Achei, assim, vergonhoso em alguns momentos do primeiro tempo, principalmente, o que o São Paulo ficou se retrancando contra o Flamengo. O São Paulo, galera, tudo bem, não tem um time, porra, exuberante, mas tem grandes jogadores e puta que pariu, um time gigantesco. Não pode jogar assim contra ninguém. Ninguém, tá? Então, assim, se esse jogo não tivesse o Arboleda e o Rafael, tinha sido uma goleada. 2-0 saiu muito barato pro São Paulo. Parece que o São Paulo acordou e lembrou que tinha jogo lá depois que tomou o gol no metade pra frente do segundo tempo que resolveu jogar, porque o São Paulo não jogou quase o jogo inteiro, tá? Foi assim, uma partida do São Paulo no final, tipo assim, você aí que viu o jogo aí, o final do São Paulo parecia melhor, porque foi mais pra cima, porque tá perdendo, fazer o quê? Perder de um, perder de dois, né? Foi o que aconteceu, perdeu de dois. Até que já quis alguma coisa. Quis alguma coisa. Mas fora isso, foi macetado pelo Flamengo o jogo inteiro. Você vê os números aqui, eles são bizarros. Tipo assim, o Flamengo teve 60% de posse de bola, mas finalizou 17 vezes. 17. 6 no gol. O Rafael fez 4 grandes defesas. Porque não foi defesinha. Teve uma do Wesley que ele sai cara a cara, joga no canto, ele vai lá. Tem uma cabeçada que é uma roupa que ele defende. Tem 2 chutes de Ortiz muito fortes. Tem o Luiz Araújo. Teve vários. Vários que o Rafael defendeu. E o Arboleda, eu digo outro porque ele tava no primeiro tempo, irmão. O Arboleda tava em todos os lugares daquela defesa tirando bola, cara. O Arboleda fez uma grande partida também. Fora isso, ofensivamente, o São Paulo foi medonho. O São Paulo terminou o jogo com 5 finalizações, tá? 0 no gol. O Rossi não fez uma defesa sequer. 0 finalizações no gol, gente. Eu não acho que pode isso, né? O São Paulo é pra ir além. Tá? O Oscar tava jogando, você viu o Oscar nesse jogo? Ferreirinha que entrou bem. Ferreirinha foi o que melhor fez, assim, na minha opinião. Mas Ferreirinha é que negócio, cisca e tal, difícil, né? Mas não teve nenhum muito suporte ali. Agora, do lado do Flamengo, galera, foi um baita jogo do Flamengo, tá? O primeiro jogo do Flamengo sem o Gerson. A estreia do Jorginho no Campeonato Brasileiro. A gente também não tem o Pulgar, então assim, a gente tá com vários desfalques. A gente começa sem o Pulgar, sem o Gerson saiu, obviamente, tem que se adaptar, mas, né, jogando sem o Gerson. O Pedro fora, toda aquela situação lá que rolou essa semana, essa polêmica, eu espero que resolva e o Pedro volte. Porque, né? A gente precisa de gol. E o Pedro é o maior artilheiro do Brasil aí faz tempo, umas temporadas já. Então eu espero que resolva essa palhaçada aí, essa não palhaçada, porque ninguém sabe o que aconteceu, de verdade. Mas espero que se resolva, porque a gente precisa do Pedro, tá? E a gente perdeu o nosso lateral. O Alexandre sentiu e saiu, aí entrou o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, numa cena muito chocante, a lesão, não sabe se é lesão, mas o corte que teve na perna dele é um negócio bizarro. O tamanho do corte, a quantidade de ponto que o Ayrton Lucas vai tomar nesse corte é mais do que vários times grandes vão fazer nesse Campeonato Brasileiro. Tá? E aí tira o Ayrton Lucas e entra o Varela lá. E pra você ver como que o Flamengo tem um elenco muito forte. Porque a gente perde 2 laterais e aí a gente pega um lateral nosso que é do outro lado, coloca lá e faz uma grande partida do Varela. O Flamengo precisa continuar assim, contratando os jogadores para compor o elenco dessa maneira, porque campeonatos longos você precisa. Que time hoje perde 2 laterais e entra um que consegue atender ao nível? Só o Flamengo, galera. Só o Flamengo. E o Flamengo ainda tem o Matias Vinha ainda, tá? Ainda tem outro lateral. E aí o jogo, né, começou defesa de sempre. O meio campo teve alteração, porque não tem o Pulgar nem o Gerson mais. O Gerson não vai ter mais, mas o Jorginho e o Alan. Eu já tive minhas ressalvas com o Alan. Muitas ressalvas, diga-se de passagem, porque realmente quando ele chega no Flamengo e a primeira temporada dele no Flamengo é tenebrosa,
Só que o Alan vem melhorando, o Felipe Luiz conseguiu acertar e o Alan fez uma ótima partida. Eu acredito que estar do lado do Jorginho ajuda. O Jorginho fez ali a função meio que entre primeiro e segundo volante e é um jogador elegante, um jogador incrível, assim. Partida do Jorginho exuberante. Na frente a gente teve ali Arrascaeta, Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique, né? O ponto baixo do jogo de hoje para o Flamengo é o Arrascaeta. O Arrascaeta foi bem mal nesse jogo. Tudo que tentou errou, não teve uma boa participação em momento nenhum e ele destoou do resto do time em questão da intensidade, porque a intensidade do Flamengo era bizarra, pô. O Flamengo jogou em cima do São Paulo o tempo todo, forçando o erro, deixando os caras desnorteados. O primeiro tempo inteiro foi um amasso, que por causa do Rafael e o Arboleda, como eu disse aqui, salvou aí de não tomar uma goleada, sabe? Então assim, o Flamengo fez um ótimo primeiro tempo, o Bruno Henrique fazendo uma partida gigantesca, como sempre faz. O Wesley, o que o Wesley jogou nesse jogo é brincadeira. O Plata fazendo sua função tática, o tal do atacante tático, que eu não gosto muito, pra mim atacante tem que fazer gol, mas faz a função tática bem, apesar de não fazer gol aí, difícil pro Plata fazer gol, a gente precisa que ele faça mais gol. E pra mim, o nome do jogo é o Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo abre o placar com baita no golaço, mas o que ele já tinha gerado de jogo, as dobras com o Wesley, o Luiz Araújo se adaptou muito bem à posição nova que ele tá, certo? E é um cara que assim, quando chegou no Flamengo foi taxado de bagre pela torcida, nossa, foi achincalhado. Eu sempre falei bem desse cara aqui, tá? E eu acho que ele conquistou a vaga dele de titular nesse time e não sai mais, não. Então, assim, ele tem uma função muito importante no ataque do Flamengo. É um cara. E é incansável, pô. Finalizar bem. Ele é o vice-artilheiro do ano, né? Do Flamengo, só perdendo pro Arrascaeta, que tá na fase goleadora, é muito importante. Ele tem muito gol e muita assistência. O Luiz Araújo. E o primeiro gol foi dele. E o segundo gol foi a finalização dele que o Alacinha pegou depois. Então, assim. Foi uma ótima partida pro Flamengo. Se o Flamengo jogar desse jeito contra todo mundo, é campeão brasileiro. Cravo aqui. Não vai conseguir jogar assim contra todo mundo toda rodada. Não tem como, tá? Mas se conseguisse jogar assim contra todo mundo, campeão brasileiro com tranquilidade. Mas a gente sabe que o futebol não é assim. Tem muitas competições e o time não vai conseguir manter esse ritmo em todos os jogos. Mas eu acho que é pra mirar o mais próximo disso que conseguir. Foi uma ótima partida do Flamengo. E aí o segundo gol sai depois, né, que o São Paulo tenta sair um pouco, o Flamengo ganha mais espaço e em mais uma jogada o Rafael defende de novo, mas aí o Alacian, o moleque tem muita estrela, entrou muito bem o Alacian também. O Cebolinha até entrou, eu achei que entrou bem, não, né, nenhuma maravilha, mas fez aí uma partida decente e o Alacian entrou e fez gol de novo, né. O Maracanã teve quase 70 mil pessoas, foi um dos maiores públicos do Brasil no ano, é a volta do Flamengo pra casa e tava um mês sem ver, o Maracanã lotado contra o São Paulo, uma grande equipe, mas o Flamengo fez aí a partida que precisava fazer, de novo o Wesley vai ser uma perda grande, tá, Wesley, tá? Esse aí vai ser foda. O que o Wesley jogou hoje é brincadeira. Ele e o Luiz Araújo pra mim foram os melhores, mas assim, destaque pra Bruno Henrique, pro Jorginho, nossa defesa. O Léo Ortiz tá meio desligado, tá? Teve um erro bobo ali que eu vou te contar. Mas aí perdemos os laterais e o lateral que entra consegue, né? Mas também vai um São Paulo meio acovardado contra o Flamengo, tá? São Paulo acovardado contra o Flamengo. Essa que é a verdade. Linha de 5, segura todo mundo, seja o que Deus quiser. 0 chute no gol, pô, não pode, pô. E o São Paulo não tá bem no campeonato não, né? São Paulo tá aqui, ó, em 15º com 12 pontos. Se o Fortaleza ganha, né? Se o Fortaleza ganha, passa, o Vitória perdeu pro Internacional, né? O São Paulo não entra na zona de rebaixamento nessa rodada, mas não tá legal não, tá? A situação do São Paulo não é boa. Não é boa e o Crespo tem que se virar pra consertar. E o São Paulo deve estar rezando aí pro Lucas voltar, porque o Lucas voltando realmente vai fazer uma diferença muito grande, porque é um baita de um jogador. E é isso. Vamos seguindo. O Flamengo ganhou mais uma em cima do São Paulo. O São Paulo, inclusive, que é um oponente indigesto pro Flamengo, tá? A gente tem... Pega aí, sei lá, os últimos 10 jogos, sempre tem dificuldade contra o São Paulo. E não tivemos muita hoje, na verdade, né? Só não saiu mais gol por causa das circunstâncias do jogo. Eu achei muito boa a postura da equipe do Felipe Luiz. E achei que o Felipe Luiz vai muito bem de novo, porque ele tem que acertar o time sem o Gerson, agora, de vez, sem o Pulgar. Perde 2 laterais com essa situação do Pedro e ele faz um time extremamente competitivo que deu muito pouca chance pro São Paulo. Então, foi bem pra caramba o Felipe Luiz. E vamos descobrir o que aconteceu com o Pedro, né? Obviamente, na entrevista coletiva que já deve estar rolando, ou vai começar daqui a pouco, o Felipe Luiz vai ser perguntado sobre a situação do Pedro. E aí, talvez a gente saiba o que aconteceu de verdade. Não sei. Mas o que eu gostaria que o Felipe Luiz falasse é que tudo foi resolvido e semana que vem Pedro estará de volta. É isso que eu gostaria de ver. Mas é isso, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu. Ó, usa cupom, tá em algum lugar aqui. Cupom do Growth, na Growth, DAVA.
Usa lá, ficou aí na tela o vídeo inteiro. Usa lá que me dá uma moral, ajuda pra caramba. Obrigado a todo mundo que utilizou o cupom, tá bom? E, só um detalhe. O Flamengo ganhou essa bolada com o Gerson à vista, 25 milhões de euros à vista. Ganhou um dinheirão agora nesse Super Mundial, tá? Então, tem que ir ao mercado trazer jogadores para as diversas funções que a gente precisa, principalmente jogadores de meio campo e mais um atacante, talvez. E aí lateral, né? Que se perdeu o Wesley, precisa de outro lateral. Tudo bem que Varela tá na ótima fase e tal, mas aí só tem Varela. Então precisa de mais lateral. É isso, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu. A gente se vê. Saudações. Tchau.